O próximo vem a questão da nutrição para o cérebro, né? Então, veja, nós estamos cuidando da mente. Então, eu preciso ter um sono de qualidade, mas eu também preciso consumir coisas que me ajudem a mudar aquilo que tem aqui dentro. Então, a gente tem que ter uma suplementação aí baseada, pelo menos com o ômega 3. A gente já viu também que, por conta da pandemia, a gente precisa ter aí um acompanhamento de um especialista. E aí aqui a gente faz esse alerta para que você busque uma pessoa, um médico que seja um integrativo, né? Que esse médico consiga olhar você na sua íntegra, não apenas nos seus sintomas. Mas muitas vezes, e a Covid ela fez isso, porque a Covid, a estratégia dela foi de danificar principalmente essa questão dos nossos neurônios. Então a gente, ao ter essa suplementação, NADH, coenzima Q10, o ômega 3, que a gente encontra em alguns alimentos, mas que também a gente pode ter uma suplementação, eles são alguns suplementos que a gente pode fazer que vão ajudar a melhorar essa parte da mente. Né? Então não adianta a gente simplesmente achar que, pronto, então eu vou dormir, mas eu vou comer junk food, vou comer de uma forma ruim, e aí não vai ajudar. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? Eu preciso me alimentar de coisas melhores. E depois a gente vem para outra pirâmide que está na base, que é a energia. E aí, Lick, o que a gente pode trazer aí para essa questão da energia? Só antes da energia, eu queria te fazer uma pergunta, que é muito comum que a gente veja nessa parte mais nutricional. Se eu virar para você e falar, você é o que você come, isso é bom ou isso é ruim? Eu pergunto muito isso para os meus alunos, eles baixam a cabeça. Professor, eu falei, nossa, tá ruim desse jeito o negócio? Né? Então, é importante a nutrição. Vejam que a gente está, essas 3 primeiras pirâmides, né, que a gente está nessas que estão em pé, elas chamam a atenção para uma questão mais fisiológica, orgânica, né? Então, seu corpo é uma máquina potente, mas se você só estiver tacando açúcar, gordura de baixa qualidade, você está detonando seu corpo. Né? O seu processo de organização celular, de cura, vai ficar danificado se você não se alimentar bem. Energia, né? Aqui, quando o Jordan traz a energia, ele sempre fala muito da energia de libido. Essa energia de libido, que tem muita gente que acha que é essa energia do sexo, né? Libido, tem gente que pensa libido, sexo. Mas a questão aqui, energia de libido é a energia da criação, é a energia da vida. É você ter prazer pela existência. Como anda essa sua energia de libido? Não é só dentro de uma dinâmica, não estou aqui perguntando sobre como anda o seu fazer sexo, não é sobre isso, é sobre prazer existencial, né? Como é que anda esse prazer pela vida? Como é que anda essa energia criativa? Porque todos nós nascemos dessa energia. Essa energia que dá essa vida, que nos deu a vida, que nos permite estar aqui hoje. Como é que anda essa sua energia? Então veja o quanto é importante essa base. Porque sem essa energia, sem esse prazer pela existência, né, então a gente fica com uma vida que não faz sentido, que não é criativa. Muita gente vira pra gente e fala, até porque tá nos processos também, né? E aí, geralmente, o sono não vai bem, a alimentação tá uma porcaria, energia de libido, então. E a gente tem isso na nossa ficha de anamnese, de 0 a 10, tem gente que coloca 3, tem gente que coloca 2, tem gente que coloca 4, né? Eu já tive alguns que colocaram 8, falei, uau, né? O negócio tá bem. Só que aí a pessoa coloca pra mim lá embaixo, mas a minha criatividade tá embaixo. Aí a gente entende que muitas vezes a pessoa não sabe correlacionar muito bem o que é essa energia de libido. Porque quando você está bem, né, com a energia de libido, sua criatividade está em alta, você está produzindo, você está produtivo no sentido realmente geral de quem você é, do que te compõe. E aí a gente vem as pirâmides duas pirâmides para baixo, né, que são relacionamento e sentido da vida, né? Então, por que a gente traz a temática do sentido da vida? Porque é justamente ela que vai ser fundamental para a gente entender que eu preciso encontrar o meu sentido para a vida. Né? E aí, veja, tem os relacionamentos ali também. E aí vê como casa direitinho com a nossa conversa aqui. Se eu tenho um problema com meu pai, se eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, como é que eu vou dormir bem
eu vou me preocupar com nutrição e eu vou ter energia. Se eu tiver um problema no trabalho, se eu tenho um chefe que é complicado, quem que aquele chefe me lembra? Por que eu fico daquele jeito quando eu estou perto dele, né? Então é muito interessante a gente perceber isso, né? Que a gente tem essas outras duas questões que precisam ser olhadas com muito carinho, de uma forma muito legal. Por quê? Porque viver é relacionar-se. É impossível a gente viver sem nos relacionarmos com o outro. Não tem como. Até quem programa vai se relacionar com alguém em um determinado momento. Tá mais com a máquina, mas ele vai, alguém passa uma demanda para ele. Então a gente tem essa necessidade de se relacionar. Então corrigir aquilo que tornou o nosso relacionamento complicado é fundamental, é imprescindível. E também encontrar esse sentido da vida. Se isso que a gente está falando está fazendo sentido para você, a turma 14 está aí do TTS e ela ainda pode ter alunos. As últimas vagas podem ser preenchidas. Quem sabe isso não é para você? Se você ama o ser humano, se você quer utilizar tudo isso que a gente tem conversado aqui a serviço do outro, ela pode ser uma ótima alternativa para você. E relacionamento é dar pano pra manga. Só sobre relacionamento a gente pode fazer um podcast inteiro e a gente ainda vai ter assunto. Mas só para dizer a importância, eu sou também da área da sociologia. Então a gente costuma dizer na sociologia que o que nos faz humanos é esse relacionamento social, é essa vida em sociedade. Então, mesmo que você não goste, né, que tenha toda essa dinâmica, é preciso olhar, é preciso olhar. E é interessante quando a gente parte para relacionamento, que muita gente pensa só em relacionamentos afetivos, amorosos, né? Mas relacionamento, como o Guga trouxe, envolve todas as dinâmicas que nos compõem. E tenho certeza que você já perdeu o sono por causa de relacionamento. Tenho certeza que você já comeu demais por causa de relacionamento, né? Enfim, você pode muito bem se organizar, porque términos acontecem, algumas coisas não dão certo na vida, faz parte. E aí é legal porque isso vai nos ajudar a subir, né? A pirâmide aqui para você ver outra coisa importante nessa caminhada. A questão importante de relacionamentos e sentido da vida é: isso precisa estar organizado e ajustado para que a base da pirâmide funcione. E se essa base não está legal, é difícil a gente subir para o próximo andar. E no próximo andar a gente vai encontrar a clareza mental, né, me impulsionando para cima, e também a disciplina positiva me impulsionando para cima. Só que a gente vai ter algo interessante aí, que é o ecossistema, que é quem me impulsiona para baixo. Mas veja como é importante a gente olhar essa pirâmide como um todo. Se eu não durmo, se eu não como e se eu não tenho energia, eu não tenho clareza mental. E aí por isso que é tão importante a gente olhar com carinho para essas questões. Porque a gente, ao ter essa clareza mental, a gente vai ter obrigatoriamente essa disciplina positiva. E veja, aqui não é tóxico, tá, gente? Não é aquela pessoa que ri para todo mundo, não é sobre isso. Não é isso, né? A disciplina positiva, ela é muito além disso. É a gente entender que a vida ela é feita de altos e baixos. Eu gosto muito da analogia de quando a gente vai fazer o eletrocardiograma. Como é que o coração da gente fica? É para cima e para baixo. Se a gente estiver reto no coração, o que aconteceu? A gente morreu. Então, a vida ela é feita de altos e baixos, mas a gente precisa buscar esse cuidado, principalmente com a mente, para que a gente tenha a possibilidade de olhar a vida sem os traumas, sem as luvas, né? A gente sentir a vida. E às vezes esses traumas nos impedem de ver essa vida com sentido. E a gente vem para um trabalho que a gente acha chato, a gente acha que a casa é chata, a gente tudo acha ruim. E isso porque a gente não tem a clareza mental. E aí como é que a gente vai ter uma disciplina positiva? E como é que a gente vai saber trafegar no ecossistema, principalmente se esse ecossistema for tóxico, né? Então a gente precisa entender que a toxicidade das pessoas
muitas vezes são das pessoas. Não tem nada a ver com você. E aí, quando você entende isso e você organiza suas questões, você até agradece aquela pessoa. Como assim, Gustavo? Exatamente. Porque ela vai te levar a mergulhar nas tuas sombras, naquilo que você não acha tão bonito. Né? E a gente, ao entender que a gente é feito de luz e sombra, positivo e negativo, né? É um outro exemplo que o Jordan sempre dá pra gente. A luz aqui que nos ilumina, para funcionar, ela tem que estar ligada no positivo e no negativo. Então, disciplina positiva não é só positividade. É entender que eu tenho momentos onde eu vou estar para baixo, eu não vou estar bem, mas entender que aquilo ali tem uma mensagem para mim. E quando a gente está buscando isso, a gente consegue lidar bem legal com esse ecossistema, mesmo que ele seja extremamente tóxico. E a clareza mental, ela é, digamos assim, um dos frutos do processo terapêutico. O processo terapêutico, ele vai te ajudar, né, a olhar para esse seu interior e a ter finalmente essa clareza mental. Quando a gente não tem clareza mental, e aí, claro, olha a importância da base, né? Se a gente não tem essa base, dificilmente a gente vai ter essa clareza mental. Essa clareza mental nos ajuda na tomada de boas decisões. Porque ela vai nos mostrar, lembra das zonas macro? A clareza mental te ajuda a se perceber naquelas zonas macro. A clareza mental te ajuda a perceber, né, que aquela determinada situação faz parte do processo. A clareza mental te ajuda a entender que você não tem controle sobre tudo. E aí as pessoas controladoras, quando conseguem entender que precisam abrir mão de algumas questões, que a clareza mental chega, elas até respiram. Vem o que o Guga disse, vem a famosa acetilcolina, a gente... Nossa, até o momento eu achava que eu tinha... Gente, a gente nem respira. É uma coisa tão óbvia, mas se você prestar atenção, quando você está num processo de ansiedade, quando você está com muita coisa para fazer, a gente até percebe que parece que falta o ar, falta o fôlego. Então, muitas vezes, a clareza mental, quando a gente está no processo, quando a gente está caminhando bem, ela vai trazer para a gente o quê? A possibilidade de entender que está na hora, às vezes, de parar e respirar. Calma. Respira paz. Vamos aproveitar, né? Vamos falar do Respira Paz. Até meus alunos já conhecem, meus filhos já conhecem. Eu vou apresentar para vocês aqui no podcast. Respire paz. Você não tem controle sobre tudo. Isso é bom ou é ruim para você? Controlador? Sei das dinâmicas, né? Então, assim, é preciso respirar. Parar, respirar realmente, conscientemente. Quando alguém está em crise de ansiedade, a gente oferece um copo d'água, né? Algumas pessoas fazem isso. Sabe para quê? Para você respirar. No fundo, não é a água que está resolvendo nada. Não é nem a água com açúcar que resolve nada. Não é da água com açúcar. Na verdade, é o processo de sair de um lugar, eu pego ali o copo, eu tomo a água, obrigatoriamente eu respiro. Então, às vezes, quando a gente tem clareza mental, é a gente parar diante de situações que antes eram para a gente terríveis e a gente parar e falar: espera lá, o que isso está me dizendo? Isso é clareza mental. É você ter essa capacidade de perceber que diante de todo um processo que você desenvolveu, que dá para parar e olhar de fora a situação. Porque se você estiver no meio do caos, você vai ser caos junto com o caos, né? Você não vai trazer transformação. E a disciplina positiva, então, né? Eu gosto muito de algo que Jordan diz, que é aprender a jogar o jogo. Amo essa frase dele, para mim foi uma das frases que me acompanha, que fazem sentido para mim. Inclusive tem um post recente dele sobre jogar o jogo, né? E para mim é algo que faz muito sentido. Nós precisamos aprender a jogar o jogo da existência. E para ter disciplina positiva, para jogar o jogo da existência, precisa ter clareza mental. Quando você vai para um ecossistema familiar, que é um ecossistema caótico, às vezes você tem um ecossistema caótico.
Se você sabe jogar o jogo, você não vai brigar com o ecossistema. Você vai ficar ali naquele ecossistema, sabendo o seu lugar a partir da sua clareza, a partir das suas resoluções, e você consegue ficar ali. Foi bem interessante essa semana, é legal que eu tenho um exemplo bem legal de uma paciente sobre essa dinâmica, que ela está no processo, está na caminhada, extremamente engajada, né, uma caminhada belíssima, e ela decidiu, né, que não iria mais para a casa dos pais. Por quê? Porque a casa dos pais é caótica, né? Só tem problema, o negócio lá tá sempre pegado, é sempre... Ela não gosta das coisas que tá ali. Aí ela virou para mim numa altura e falou assim, mas eu sinto falta. Eu quero estar ali. Aí eu pensei com meus botões de terapeuta, como a gente pode olhar esse lugar para ajudar ela a saber a jogar o jogo desse momento. E aí nós fizemos uma movimentação de constelação sistêmica, de escolha de objetos, né? No final das contas, interiormente falando, dentro do que a gente pôde ver, o interior estava mais resolvido que o exterior, né? E aí eu virei para ela e falei assim, você entendeu o recado? Porque não basta eu entender, não. Eu terapeuta, eu não tenho que entender. Tem que fazer sentido para você que tem que entender. E dentro da dinâmica do jogar o jogo, ela conseguiu ver que esse ambiente, essa é minha família. Você deixa de amar sua família por causa desse caos todo que é? Eu perguntei diante dos objetos que ela escolheu, né? Não, eu amo. Pois é, talvez o grande segredo do jogar o jogo seja você chegar diante da sua família e aproveitar ali para ser filha. Seja filha. Não queira ser a salvadora do problema da mãe, do problema do pai, do problema do irmão. Chegue lá e lembre. Eu até lembrei da música da Grande Família, né? Essa nossa família é muito unida e também muito oriçada, briga por qualquer razão e acaba perdendo a razão. Gente, tem muita família assim hoje. Mas se aquele ambiente te faz falta, chega lá diferente. Não chega lá querendo resolver tudo. Isso é aprender a jogar o jogo. Isso é aprender a jogar o jogo daquele ecossistema. Eu sei que é caótico. Você sabe, você cresceu ali, você sabe mais do que eu, na verdade. Mas como é um lugar que te faz bem, chegue de outro jeito. Não chegue querendo resolver tudo. Isso é clareza mental, somada com toda uma caminhada que ela está desenvolvendo para que ela possa entender que dentro daquele ecossistema, e às vezes a pessoa quer uma coisa que ela me trouxe na fala, eu quero chegar lá pronta, preparada para que eu possa chegar ali e não ser esponja. Aí eu falei para ela, a gente fica pronta, é no processo, é na caminhada, é na ida, né? Porque o lugar é daquele jeito, mas o que o lugar causa em você é com você, não é com o espaço. Isso é clareza mental, né? Então a gente precisa entender e saber como jogar esse jogo da vida. Isso serve nos ambientes de trabalho, se você tem clareza mental. Agora, uma coisa importante, ninguém está dizendo aqui para ninguém engolir sapo, hein? Não é sobre isso. É sobre saber se portar, é sobre saber como falar, é sobre ter a clareza mental, claro, mas é também saber da sua importância, do seu significado, da sua relevância, né? Aqui ninguém está dizendo, né, para você chutar o pau da barraca, nem para jogar pedras, não é sobre isso. Não é também sobre calar-se. Ah, tá, agora eu tenho que aceitar tudo. Não é sobre isso, né? É sobre clareza para que a gente não brigue com o sistema que é mais forte do que a gente. Que a gente não vai ter força com ele. Ele está estruturado assim. Então, se você está bem, se você está na disciplina positiva, se você aprendeu a jogar o jogo, e Jordão usa outra questão, não é jogo de dama, não. É jogo de xadrez. Porque jogo de xadrez tem estratégia. Cada peça tem um significado bem interessante. Cada um, né? E aí, quando a gente tem clareza, a gente consegue organizar boas estratégias para os enfrentamentos que nós temos diante da vida. Porque para viver bem, você precisa ter estratégia para enfrentar algumas coisas, né? Não vai achar que vai cair do céu. Você precisa estar organizado.
E aí a gente chega no autoconhecimento, né? Então veja que quando a gente fala assim, olha, é preciso buscar o autoconhecimento. Então isso não é algo que você vai simplesmente chegar daqui da onde você está agora e buscar, né? É uma caminhada, é uma jornada, né? E finalizando, né, o nosso podcast, eu gostaria muito de trazer aqui para vocês uma analogia de quando a gente vai fazer um passeio em meio à natureza, né? O que é o mais legal? É a gente chegar na cachoeira ou a gente chegar no topo da montanha? Ou é a jornada? O que faz sentido para você? Aonde você se perdeu de você? Aonde você deixou de buscar esse contato com a natureza? Por que que você fez isso? Você já parou para pensar? Nós temos o Rio São Francisco aqui. Quantas vezes você vai lá? O que que a água faz quando ela encontra uma rocha? Ela para? Não. Ela contorna. Então, aproveite. Aproveite essa jornada que você está tendo agora. Se movimente, lembre das mãos. Tire os traumas, tire suas luvas. Passe a ter uma vida cheia de sentidos. Faça essa experiência da luva. Você vai ver como é incrível. A gente perde completamente a percepção. Até para você lavar uma xícara, um copo é ruim. Você pode lavar uma peça íntima e depois lavar uma louça para você ver. Você não tem noção, você não sabe se tem gordura. Quantas vezes a gente vive uma vida toda baseada nos nossos traumas, baseado nas nossas luvas. E a gente vive uma vida sem sentido. Conecte-se com a natureza. Curta a sua jornada. Se movimente. Busque sair disso que você está vivendo. Procure ajuda. Às vezes a gente precisa de ajuda. Ajude pessoas também. Essa semana eu tive uma coisa tão bonita aconteceu. Uma mãe de um paciente meu levou uma amiga para ser cuidada. Olha só, gente, que riqueza. Uma amiga que se preocupa com outra amiga. Olha que lindo é isso. E como a gente precisa, muitas vezes, ser esse amigo que ajuda o outro. Porque faz sentido para a gente. Então, aproveite sua jornada. Mas vive essa jornada procurando suas zenas e resolvendo elas. Para sair desse estado de hipervigilância. Para dormir melhor. Comece a se alimentar melhor. E aí você vai ter energia. Essa energia vital, essa energia de libido, que é tão importante. Todo mundo nasceu da mesma forma. Ninguém nasceu de forma diferente, a não ser Jesus. Mas o resto foi tudo igual. Então que você descubra o prazer da vida. E que vivendo assim, que você consiga se relacionar melhor, que você consiga encontrar esse sentido. Venha essa clareza positiva, venha essa disciplina positiva, venha essa clareza mental, aprendendo a jogar o jogo nos relacionamentos e chegando no autoconhecimento. Foi um prazer estar aqui com vocês e com essa fala eu me despeço. Depois da fala do Guga, fiquei até sem palavras, né? Mas assim, é dizer que nós estamos só começando, né? Isso faz sentido pra gente. A gente encontrou sentido, né? Nossa vida, esse cuidado, esse olhar para o outro, esse estar nessa imersão, a gente não para, né? Recentemente nós fizemos um curso maravilhoso com o professor Zaná sobre sonhos. E a gente vai vendo quantas coisas o nosso corpo vai trazendo para a gente de mensagens e recados, e às vezes nós estamos sem conseguir ouvir, justamente porque a luva também, como tapa sentidos, são todos os sentidos. Tapa a nossa audição, tapa a nossa visão, a nossa fala. Quanta gente está com umas coisas engasgadas aqui, até diz, eu estou engasgada, eu não consigo falar, né? Então, vamos buscar. Né? Vamos viver da melhor maneira que nós pudermos. A gente costuma dizer, vamos buscar a nossa melhor versão. E quando a gente diz sobre isso, não é sobre perfeição. A nossa melhor versão é o melhor que a gente pode ser a cada dia. E isso não é sobre perfeição. Ninguém aqui é perfeito.
E para terminar, dizer, né, eu fiquei bem feliz depois com o resultado que a gente foi organizando nossa meio que uma logomarca do podcast. E eu fiquei muito feliz porque a gente vê o masculino e o feminino, né? A gente vê as nossas dinâmicas, as nossas dimensões. A gente espera que tenha feito sentido para você, que você possa nos acompanhar, que a ideia é dar sequência. Nós estamos apenas começando. Olha que lindeza, né? Aí a inteligência artificial serve, né? A gente precisa utilizar a inteligência artificial para algo que faça sentido também. E quando o Google lançou o nome, apareceu desse jeitinho a imagem, e nós temos também a nossa logo, né? Nós temos o... E é bem interessante porque a gente nem pediu e veio nas cores da nossa logo, né? Então o Guga traz a razão e a emoção ali no cérebro, eu trago o girassol, a borboleta, né? Toda essa expansão, toda essa iluminação. E é isso, que a gente possa continuar esse mergulho leve em algo tão lindo e tão profundo que é o nosso ser. E foi um grande prazer estar com você. Até o nosso próximo podcast. Conversa transpessoal e sistêmica entre irmãos.